A gente tem que utilizar o dinheiro do petróleo para consolidar a chamada transição energética do planeta Terra. Tá, me responde taxativamente. Você é contra ou a favor da exploração de petróleo na margem equatorial, próxima ali da foz do Rio Amazonas? E aí? Eu, pessoalmente, não consigo responder essa pergunta que eu fiz para vocês, assim, taxativamente. Óbvio que eu tenho lá minhas preocupações, eu tenho minhas reflexões, e já adiantando aqui, né, já me adiantando, a princípio, eu sou um daqueles que defendem veementemente a necessidade de uma transição da produção energética, né, ou das formas de produção de energia e de consumo, né, em função da crise climática. Isso é algo importantíssimo, algo que não tem como a gente escapar quando a gente vai fazer a reflexão a respeito. Com relação à situação do Brasil em específico e a necessidade de produção de petróleo, e como isso pode se reverter em benefício ao nosso povo, inclusive sobre a transição energética, fica aí algumas reflexões que eu quero apresentar para que a gente possa começar a pensar e raciocinar em torno dessa questão, uma questão polêmica, uma questão importante, e que eu acho que cabe à sociedade brasileira, de fato, tomar uma decisão. Eu sou Wesley Cantelmo, esse é o Pra Onde Vamos, o canal para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Olha, você viu aí nos últimos dias, né, a aprovação da licença ambiental para a Petrobras no que diz respeito à exploração, vou explicar isso, de petróleo na margem equatorial. Na verdade, não é uma licença para exploração, né? É uma licença que o IBAMA liberou para pesquisa, né? Então a Petrobras está autorizada a ir lá na margem equatorial e perfurar, né, um poço ou fazer algumas perfurações e identificar se ali tem ou não tem petróleo, ok? Nesse vídeo eu vou utilizar como uma espécie de react, mas intercalando aqui com os meus posicionamentos, até para embasá-los, uma entrevista do Faixa Livre, do canal Faixa Livre, com a Sueli Araújo, que é uma acadêmica, ambientalista e ex-presidente do IBAMA. E eu tive inclusive a oportunidade de trabalhar no mesmo assunto. Eu trabalhava no governo de Minas, era representante do governo no Comitê Interfederativo, que tratava da questão da reparação do Rio Doce, depois do desastre lá da Samarco, e eu era o coordenador da força-tarefa do governo, enfim. E a Sueli, à época, na condição de presidente do IBAMA, ela exercia também a presidência do Comitê Interfederativo. Então, a gente teve a oportunidade de se conhecer e, tecnicamente, ter posições ali, inclusive, em comum. É uma profissional muito séria, entende bastante do assunto, inclusive não é à toa que ela foi presidente do IBAMA, né? E, portanto, eu vou intercalando aqui posicionamentos, questões que eu levanto com as posições que a Sueli já apresenta. Lembrando que ela considera que foi um erro a concessão dessa licença para pesquisa que envolve perfuração, como ela mesmo destaca muito bem, e é uma grande crítica, né, da exploração de petróleo na margem equatorial. Agora, a despeito da posição dela, o interessante é que ela traz elementos técnicos que nos ajudam muito na reflexão. Esse é o intuito do vídeo, né, da gente trazer aí elementos que nos permitam pensar e até mesmo tomar uma posição, se for o caso. Não, viu? Eu queria logo ouvi-la como ex-presidente do IBAMA, profunda conhecedora do órgão. Como é que você analisa essa concessão da licença ambiental para a Petrobras prospectar óleo na foz do Amazonas? O órgão IBAMA, de maneira correta, se deixou levar pelas pressões políticas e econômicas que vinham de todos os lados? Fala um pouquinho a respeito, por favor. Bom, acredito que o IBAMA errou, o governo errou e a Petrobras está errando no seu planejamento estratégico. Vamos lá, vamos aos poucos. O Brasil é o 8º maior produtor de petróleo do mundo. Ele é um grande exportador, ele exporta um pouco mais da metade do petróleo que produz. Então, essa
movimentação toda para a intensificação da exploração de petróleo, ela não é para atender a demanda interna. Ela realmente é para buscar recursos, né? A principal o principal produto de exportação em 2024 foi petróleo, superou soja. O Brasil, em plena crise climática, está optando por intensificar a produção petroleira. Essa é uma decisão de governo muito mais do que uma decisão do IBAMA. E essa decisão é absolutamente equivocada. 2024 foi o ano mais quente da história. Os eventos extremos estão cada vez mais frequentes e intensos. Tivemos ano passado a grande enchente no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia e vários outros problemas. Esse é só um exemplo, os problemas não têm fronteiras, estão acontecendo no mundo inteiro, né? O mais provável é que tenha, até porque pela formação geológica ali da região, é muito provável, né, que a Petrobras encontre esse petróleo ali. Até porque na própria margem equatorial, mais na costa da Guiana, esse petróleo já está sendo explorado, né, por empresas norte-americanas. Inclusive, esse é um dos argumentos bastante utilizados para os defensores da exploração aqui no Brasil também. Na sua contraparte, né, na costa africana também tem a exploração de petróleo, então é a mesma formação geológica. Então é muito provável que, né, a margem equatorial na costa brasileira, ali, né, na costa ali, mais especificamente do estado do Amapá, se encontre o petróleo também. Bom, a grande polêmica é porque ali a margem equatorial nessa costa brasileira faz parte do conjunto ali do que a gente chama da foz do Rio Amazonas, né? Onde são depositados os sedimentos que vêm sendo trazidos ali pela toda a bacia do Rio Amazonas. E é uma região de grande biodiversidade, então bastante delicada, enfim. O argumento de quem é a favor da exploração do petróleo é de que, na verdade, o ponto da exploração, a margem equatorial, ela, na verdade, ela está a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, mais ou menos ali 170, 175 quilômetros da costa do Amapá. Isso é verdade, né? Tá a essa distância toda. Agora, do ponto de vista ambiental, isso quer dizer o quê? Na verdade, nada. Em relação à região, eles não sabem exatamente quanto petróleo tem na região, exatamente porque não perfuraram, né? Não é pesquisa que eles vão fazer agora, é perfuração. O que nós chamamos pesquisa é a fase de pesquisa sísmica, que é anterior. O que eles fazem agora é realmente perfurar, e a perfuração não é isenta de riscos, né? Por isso que há um licenciamento ambiental rigoroso, por isso que demora. A bacia sedimentar da Foz do Amazonas é uma área com correntes fortíssimas, correntes com uma força que a Petrobras nunca trabalhou, nem a Petrobras nem outra petroleira em águas brasileiras, né? Então é uma área sensível do ponto de vista ecológico. Nós estamos na sua cidade e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você é trader ou já teve algum tipo de contato com esse mercado? Próxima do grande sistema recifal amazônico, que não foi estudada e com correntes fortíssimas. Em caso de acidentes, em menos de meio-dia, esse óleo já vai principalmente para águas da Guiana Francesa e de outros países do Caribe. Não se sabe exatamente quanto do óleo voltaria para a costa brasileira, e é uma área com muitos manguezais, e nem se sabe, tem estimativas, mas é pouco precisas de quanto do óleo, em caso de acidentes, iria para o grande sistema recifal. Então, é uma região que não é assim comum, não é como perfurar na Bacia de Santos ou na Bacia de Campos, nas quais nós já trabalhamos há vários anos e estamos acostumados com elas. Por isso que o IBAMA demorou nessa licença, Anderson, é preciso entender. A gente tem que desmistificar um pouco essa visão, principalmente em torno da Amazônia, né? Como se a Amazônia fosse um tesouro ali guardado, né, ambiental. Se a gente salva a Amazônia, a gente salva o mundo, né, das crises ambientais e etc. Na verdade, isso é uma bobagem, né? A Amazônia, assim como os demais biomas, eles estão integrados dentro do conjunto, né, dessa biosfera aqui do planeta,
e, portanto, o impacto sobre a Amazônia, o impacto sobre um outro bioma marinho ou terrestre, ele tem efeitos em conjunto para o planeta como um todo. Então, essa região ali da margem equatorial é uma região bastante rica também, sob o ponto de vista da biodiversidade. É uma região bastante delicada, complexa de se trabalhar por conta de correntes oceânicas ali importantes. Uma região ali bem delicada mesmo, bem difícil. Um acidente ali, um eventual vazamento de petróleo naquela região pode ser bastante danoso, de fato, né? Assim como tem apresentado diversos cientistas, pessoas que entendem, dedicam as suas vidas a compreender a realidade da vida nessas regiões. Então, o oceano não é brincadeira, né? Ele é importantíssimo, inclusive para a própria captura também de gases de efeito estufa. É o berço da vida, né? Inclusive ali naquela região se diz que ela é de fato um berço contemporâneo da vida, né? Porque diversas espécies se reproduzem nessa região. Então, um eventual acidente ali pode trazer consequências muito nefastas, né? Um outro ponto que também gira em torno aí dessa polêmica, né, entre pessoas que são a favor e contra, é com relação à transição energética, né? Então, a gente está vivendo, de fato, um problema de crise climática, né, devido ao acúmulo dos gases de efeito estufa na nossa atmosfera e que foram, né, acumulados justamente pela forma majoritária de geração de energia a partir de combustíveis fósseis, né, do petróleo. Então, queima de petróleo joga gás de efeito estufa, principalmente dióxido e monóxido de carbono, na atmosfera. O que acontece? O mundo, então, precisa fazer uma transição da forma de produção e de consumo de energia e ir reduzindo as fontes sujas, né? As fontes baseadas aí no petróleo, principalmente. E, de fato, isso não está ocorrendo da maneira como deveria ocorrer, né? Então, a demanda por petróleo, ela continua bastante latente, né? Ela continua forte e crescente. O que a gente tem, mais do que um processo de transição energética, e aí quem é contra usa o argumento seguinte, quem é contra a exploração do petróleo na margem equatorial. Olha, não adianta a gente abrir poço ali porque o mundo daqui a pouco vai parar de consumir petróleo. Não vai. Daqui a pouco, no tempo que a gente precisa, não vai, né? Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo, mais do que uma transição energética, é, na verdade, um processo de complementação energética. Então, as fontes limpas, e aí a gente pode falar hidrelétrica, solar, eólica, etc., elas estão se somando às fontes sujas e não está tendo uma substituição. Isso é um problema gigantesco, né? Na verdade, a gente está muito atrasado enquanto humanidade. Óbvio que, né, a gente não conseguiria isso porque o mundo regido pela lógica do capitalismo, que é um sistema irracional, não consegue desenvolver ferramentas para superar esse problema. Mas a verdade é essa. Então a gente está tendo um processo de complementação energética e não de transição energética. E o que isso quer dizer na prática? Bom, na prática quer dizer que a gente está muito ferrado, né, enquanto humanidade. Então, muito provavelmente, nós vamos ter intensificados os efeitos da mudança climática, o acúmulo de gás de efeito estufa ele continua acontecendo, e a gente vai continuar sofrendo aí eventos climáticos extremos e sofrer tudo aquilo que está sendo previsto daí para mais, muito provavelmente, em termos de impactos associados à mudança climática. Do ponto de vista do mercado, então, de petróleo, quem é a favor está usando o argumento correto, que olha, o mundo não está deixando de usar o petróleo, deve usar petróleo pelo menos mais uns 50 anos, e essa produção na margem equatorial pode ser importante para o Brasil se colocar na ponta aí desse mercado. Desse ponto de vista, tá certo, é isso mesmo. Agora, do ponto de vista ambiental e climático, é óbvio que isso não vai ser culpa, né, do Brasil. O histórico de lançamento de acúmulo de gases de efeito estufa pelos países, principalmente os considerados desenvolvidos, e principalmente os Estados Unidos, é gigantesco, é insuperável, né? Não vai ser o Brasil, vai ferrar com tudo, né? Mas é óbvio que a produção de petróleo aqui no Brasil ela é consumida no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, na China, enfim. Mas, enfim, é um dilema que enquanto sociedade a gente teria que resolver. E o problema é esse, né? Enquanto sociedade, a gente está muito como espectador, né,
dessas situações e muito menos como agentes de tomada de decisão. O outro ponto, e aí principalmente de quem é a favor, né, é um argumento de que a exploração de petróleo ali na margem equatorial vai desenvolver a Amazônia. O que eu tenho a dizer para isso é o seguinte: vamos com calma. Vamos com calma. Não é bem assim e provavelmente não vai ser coisa nenhuma, né? Por alguns motivos, tá? Primeiro, pela própria natureza de como tem sido feita a exploração de petróleo no Brasil. A gente atualmente está passando por um processo de tentativa de retomada de verticalização da cadeia petroleira, a cadeia de produção de derivados de petróleo. Porque a Petrobras tinha avançado principalmente a partir da descoberta e da viabilização tecnológica, que é algo que a Petrobras fez, né? Viabilizou tecnologicamente a produção de petróleo a partir do pré-sal, a extração de petróleo do pré-sal. A Petrobras entrou em uma estratégia muito acertada, ao meu ver, de verticalização da cadeia. Então ela passou isso se resume bastante numa frase que ficou muito famosa, que é do poço ao posto, né? Ou seja, a Petrobras faz a extração, mas também trabalha toda a cadeia de refino e de geração de novos produtos a partir da extração do petróleo. Inclusive investindo também já em pesquisas voltadas à perspectiva da transição energética. Com a derrubada da Dilma, principalmente, isso foi desmontado na Petrobras, né? A Petrobras vendeu seus ativos, desfez de refinarias, desfez da cadeia logística de distribuição, desfez dos postos, né? Tinha a BR Distribuidora que foi vendida, etc. E abriram o mercado, entraram novas empresas estrangeiras aqui no Brasil, inclusive no refino, né? E que estão aí com suas plantas subutilizadas, inclusive. E a Petrobras, então, foi desverticalizada, perdeu sua capacidade de operar. Isso está sendo retomado muito lentamente, muito aos poucos, apesar de um esforço. A base institucional também dentro da Petrobras se alterou bastante, então não é uma tarefa muito fácil. Isso, o que eu quero dizer? Primeiro, os blocos de exploração da margem equatorial, eles são concedidos por meio de leilões da ANP e diversos desses blocos nem estão nas mãos da Petrobras. A Petrobras é só a empresa que está mais adiantada no processo de tentativa de exploração, com as licenças ambientais, etc. E foi a primeira que conseguiu agora a licença para pesquisa. Mas existem outras empresas que têm o direito de explorar, porque ganharam os leilões, empresas, inclusive algumas delas em consórcio com a Petrobras, né? Então, empresas aí americanas, inclusive empresa chinesa. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, nessa rodada de oferta, né, dos leilões da ANP para a margem equatorial, que aconteceu agora em junho de 2025, a gente teve empresas como Chevron e a CNPC, que conseguiram um bloco em consórcio. A Petrobras, junto com a ExxonMobil, conseguiu também um bloco de exploração. A Chevron e a CNPC, um outro bloco sozinhas também, a ExxonMobil mais a Petrobras num outro consórcio. Enfim, tem outras empresas que estão fazendo a exploração também vão fazer a exploração na margem equatorial na medida que conseguirem as licenças ambientais. A Petrobras é só mais uma. Então, assim, tem todo um argumento de que a Petrobras é uma empresa com expertise nessa área de exploração, e de fato né? A Petrobras tem uma tradição já de pesquisa e desenvolvimento de formas de exploração nesses ambientes mais complexos, mas a gente tem histórico de acidentes no mundo também relacionados às outras empresas, também a Petrobras. Então, assim, a questão do acidente ela nunca é descartada, então, assim, há uma minimização de riscos, né? Então, com a adoção de uma série de protocolos, mas é importante a gente notar isso, que sob o ponto de vista da apropriação da renda da exploração petroleira, de um modo geral, primeiro que não há exclusividade brasileira da Petrobras nesse sentido. Óbvio que a Petrobras vai ter um papel importante, muito provavelmente, né? Até porque ela é a mais adiantada nesse processo, mas há um vazamento de renda para o exterior. Lembrando que via também a própria Petrobras, que tem como acionistas fundos de investimento como BlackRock, enfim, diversas instituições de investidores aí mundo afora, e que pressionam bastante pelo recolhimento ali, pelo pagamento de dividendos
altíssimos, né, para essas empresas dentro da própria Petrobras. Agora, vão ter outras empresas, então a gente vai ter provavelmente um vazamento, né, de renda da exploração do petróleo aí com relação a essa atividade. O que sobra, do outro lado, é o ponto de vista da arrecadação, o que o Estado brasileiro arrecada com essa exploração. Então tem uma série de impostos, mas o principal aí que a gente pode dizer é com relação aos royalties, né? Os royalties que tem um regime de partilha, né? Então uma parte fica com a União, uma parte com o Estado confrontante nessa modalidade de exploração de petróleo que a gente chama de offshore, né? Aquilo que acontece no oceano, né? Então ali é onde está a praia, né? O Estado e os municípios da praia que dá acesso, para a gente resumir assim, às plataformas lá de exploração, recebem os royalties. São royalties bastante elevados. A gente tem o histórico aí, né, do pré-sal, que é muito interessante. Um município que ficou muito marcado com isso é o município de Maricá, né, no Rio de Janeiro, e desenvolve uma série de políticas públicas, enfim, com os recursos dos royalties, universalização tarifa zero, enfim, universalização de serviços de saúde, educação integral, moeda local, enfim. Então, um processo interessante. Porém, ele é bastante localizado, né? Então, para o estado do Amapá, me parece que vai fazer uma diferença muito grande na medida em que passar a ocorrer essa exploração, que ainda demora um pouco. Estamos na fase de perfuração. A produção com royalties é daqui a uma década. É importantíssimo o pessoal entender isso. Nós estamos perfurando, né? Então isso pode ser convertido ali em políticas públicas, etc. Para os municípios confrontantes ali também, muito provavelmente vai ter uma situação interessante, mas isso não significa dizer que vai transformar a realidade da Amazônia, enfim, para o processo de desenvolvimento. Aliás, o processo de desenvolvimento da Amazônia está na própria Amazônia, né? O desenvolvimento de uma bioeconomia da sociobiodiversidade, articulada com preceitos ali de biotecnologia, enfim, tem um caminho ali que precisa ser trilhado, e que esses recursos eventualmente podem contribuir para esse sentido, podem, mas não é nada tão automático assim. Então é importante que a gente fique esperto com isso. O outro aspecto, principalmente para quem é a favor, né, e que vem argumentando, é com relação à geração de empregos. Tem umas contas aí que eu, para ser muito sincero, eu acho elas um tanto pouco rigorosas, que é de criação de até 400 mil empregos e etc. Bom, se a gente considerar que vão acontecer na Amazônia investimentos associados da ampliação e verticalização da cadeia, exemplo do que a Petrobras estava fazendo até 2014, aí pode ser, né, uma indústria ali de estaleiros, de refino e tal. Não tem nada sinalizado nesse sentido ainda. Então, a atividade da extração, ela tem um número de empregos mais limitado e um efeito multiplicador de geração também bastante limitado. Óbvio que isso, a gente tem um boom de geração de empregos no momento da instalação. Você tem que montar principalmente no petróleo offshore que está lá no oceano, vai ter que se montar ali toda uma base de operações, etc., que viabilizem as obras, as intervenções de perfuração, construção das plataformas, etc. Isso movimenta, mas é um tipo de movimento que não é duradouro, né? Então, de empregos de baixa qualificação, que não dura para sempre, né? E os efeitos concretos disso na história, inclusive, eles deixam marcas, algumas interessantes e outras não tão interessantes assim, de desarticulação de outros setores e de impactos ali na economia urbana, enfim, aumento de violência, uma série de coisas, que fica para uma outra conversa nossa. Mas eu queria dizer o seguinte, não é tão automático assim. Há muita propaganda e há muito argumento hiperbólico, né, a favor, né, da exploração. Agora, do ponto de vista meu, pessoal, eu acho o seguinte, é importante que a gente faça uma avaliação crítica. Tem um problema concreto, que é o problema climático, tá? E tem um problema concreto, que é o Brasil se apropriar de riquezas para tentar um processo de desenvolvimento. Aliás, esse é um outro argumento de quem é a favor, que tem sido utilizado bastante. Nós vamos utilizar os recursos da exploração do petróleo na margem equatorial para financiar a transição energética. Eu vou dizer o seguinte, ok, pode ser um caminho. Até agora não há nada concreto desenhado nesse sentido, né? O que a gente tem observado, na verdade, é que é um vazamento da renda
petroleira, como eu já disse. A Petrobras começando a tentar construir caminhos para reforçar o seu papel de investimento em pesquisa e desenvolvimento e geração de novos produtos nessa cadeia de transição energética, mas ainda num ritmo que poderia ser mais acelerado. Inclusive tem textos muito bons no INEP falando disso. E, enfim, ele precisaria ser reforçado com a criação de alguma institucionalidade, algum fundo muito específico para isso, e um processo maior de captura dessa renda petroleira para esse fim, o que não existe. O regime de partilha, como ele se dá agora, e o de pagamento de royalties, ele acaba sendo pulverizado na lógica aí dessa distribuição entre União, Estados e municípios. Ele acaba atendendo a interesses muito específicos locais e pouco estratégicos, né? Enfim, eles não são direcionados para uma política industrial propriamente dita, pensando na reestruturação produtiva para essa base de transição energética. Então não é nada muito automático. Então tem caminhos por aí? Tem, mas vai envolver bastante consciência e pressão social aí para que eles possam de fato se concretizar. Porque do outro lado também tem pressão pela apropriação da renda petroleira a todo tempo, por frações aí de capital, por gente com interesses específicos, inclusive no Congresso. Tá bom? Esse é o papo que eu queria dar para vocês. Me esqueci de uma coisa. Tem um aspecto que a gente não pode esquecer nessa reflexão, que é a necessidade de você dar um like aqui, um likezinho bacana, para que a gente possa trazer mais desses conteúdos e ficar mais empolgado aí nessa discussão com vocês. Tá bom? Compartilha aí para quem você achar que esse vídeo traz uma reflexão interessante. Me diga aí o que você acha. Eu quero muito saber a sua opinião sobre essa exploração, né? Possível exploração de petróleo lá na margem equatorial. Diz aí, tá bom? Um beijo. Valeu.